Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Um grande abraço aí para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, em especial aos alunos, da Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista em Aperibé. Estamos de volta com mais uma EBD online. Nós começamos semana passada com um novo tema na nossa Escola Bíblica Discipuladora, agora falando sobre a dinâmica da igreja no século 21. Esteve conosco o pastor e educador Lourenço Estélio, que foi uma bênção a participação dele, a palestra que ele ministrou não somente para a nossa igreja, mas para todos que nos acompanham nas redes sociais. E graças a Deus falou muito aos nossos corações, deu para a gente tirar grandes lições para as nossas vidas, Falamos sobre igreja. E aí? A igreja vai fechar ou vai abrir? Na verdade, a igreja está espalhada por todo o mundo, porque a igreja sou eu e você. E como foi falado na palavra do pastor Lourenço, nós precisamos ser sal e luz, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo, onde os nossos templos estão com as portas fechadas, mas a igreja está espalhada por todo o mundo e precisa fazer a diferença no mundo em que vivemos. E dentro dessa temática, a dinâmica da igreja no século 21, nós vamos ter uma série de estudos, começando hoje falando sobre o que é o culto. Eu gostaria que a gente começasse, abrisse a aula de hoje, você respondendo essa pergunta: o que é culto para você? O que você entende sobre culto cristão? Nós vamos estar falando sobre isso na aula de hoje e eu vou começar falando sobre o que o dicionário fala, qual a definição que o dicionário traz para nós sobre o que é culto. Culto, segundo o dicionário, é um conjunto de ações de adoração ou de homenagem a uma ou mais divindades em qualquer religião. Então, culto, segundo o dicionário, é um conjunto de ações em homenagem a uma divindade ou outras divindades, E existe em todas as religiões. Na tradição cristã, culto é o encontro do homem com Deus. Pode ser praticado individualmente ou de forma coletiva. Agora nós vamos ver, a gente já viu o que o dicionário fala sobre culto, o que a tradição cristã fala sobre culto. É uma homenagem a uma divindade, onde todas as religiões têm esse momento. Agora, o que a Bíblia fala sobre culto? O que é culto? Nós vamos agora estar meditando em 3 verdades que a Bíblia traz para nós sobre o que é culto. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Gênesis, capítulo 4, versículo 26, que diz assim: Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Só o finalzinho aqui do versículo 26 do capítulo 4 de Gênesis. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Nós já conhecemos bem a história de Adão e Eva e de sua família, que está
nos capítulos anteriores de Gênesis, que narra, né, a história da família de Adão e Eva, seus filhos, onde o primeiro culto ali foi frustrado, né, quando a Caim e Abel foram levar suas ofertas, e acontece ali um assassinato. Caim então não se agrada, Deus se agradou da oferta de Abel. Caim ficou muito irado, muito revoltado, né? Porque na cabeça de Caim, Deus tinha que ter aceitado a sua oferta e não a do seu irmão. Caim não entendeu muito bem o que era culto ainda. Então Caim mata o seu irmão, foge. E aqui nesse versículo é como se Sete, irmão de Caim e Abel, filho de Adão e Eva, ele retornasse o seu olhar para Deus. Ele já tinha presenciado e visto quão triste é a vida do homem sem Deus. Então, com o nascimento do seu filho, ele começa então a invocar o nome do Senhor. E aqui a gente aprende a primeira verdade do que vem a ser culto. O culto, ele deve ser centrado em Deus. Deus deve ser o centro, deve ser o principal objetivo do nosso culto. Como assim, Lucélia? Como que Deus é o centro, deve ser o centro do nosso culto? Aqui quando Sete, ele fala que aqui começou a invocar o nome do Senhor, Sete começou a invocar o nome do Senhor, é como se estivesse surgindo uma nova geração que viu como que era a vida sem Deus e então resolve se voltar para Deus. Quando a gente tem a compreensão, lembra lá na explicação do dicionário o que é culto? É uma homenagem a uma divindade. No nosso caso, quando a gente entende que Deus é o centro do nosso culto, tudo muda. Toda liturgia, por exemplo, que a gente costuma fazer na igreja é liturgia de culto. A gente canta, a gente ora, tem a palavra. Quando nós temos a compreensão que o centro do nosso culto é Deus e não nós, tudo muda. A forma como nós louvamos, os hinos que nós escolhemos para cantar, eu não sei se os irmãos têm assim o costume. Quantas vezes no culto, em comunidade, na celebração com os nossos irmãos, a gente, ao invés de voltar o nosso olhar, nossa atenção, reconhecendo assim quão pecadores nós somos, quão dependentes nós somos, que Deus é o centro de todas as coisas, que Ele que é merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Quantas vezes a gente começa cantando os hinos que exaltam apenas o ser humano e que tira a atenção de Deus. Então, a primeira verdade que a gente aprende é que a gente, ao prestar culto a Deus, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos dependentes e que Ele sim, que é merecedor de toda honra, de toda glória. É como se a gente restabelecesse através do nosso culto o nosso compromisso, a nossa aliança com Deus. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos distantes de Deus. E através do culto é como se a gente reconhecesse
que nós erramos, que nós pecamos, que nós nos distanciamos e nós então, de todo o nosso coração, desejamos nos aproximarmos de Deus. Agora, por que Deus é o centro de todas as coisas? Lá em Lucas 18, abra sua Bíblia aí, me acompanha aí na leitura. Lucas, no Novo Testamento, capítulo 18, do 10 ao 14, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui, 2 homens. Um chega diante de Deus todo cheio de si, se gabando, se achando melhor do que os outros, melhor do que aquele publicano. Enquanto o publicano, ele chega diante de Deus, reconhecendo quão pequeno ele é e quão dependente ele é. O salmista Davi, ele vai nos trazer lições sobre isso lá em Salmos capítulo 5. Foi até um texto que a gente fez no PGM, no nosso estudo, nós estamos estudando em Salmos. Cada semana a gente tem falado em um salmo. E esse salmo marcou muito a minha vida, que fala como que o salmista, ele chegava diante de Deus. Talvez por isso, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia os seus erros, os seus pecados, ele se humilhava, ele pedia perdão, e ele chegava diante de Deus de uma forma diferente. E lá em Salmos capítulo 5, versículo 7, diz assim, o salmista falando para Deus: eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Quando nós entendemos que Deus é o centro do nosso culto, que Ele que recebe, que merece todo o nosso louvor, nossa adoração, que o nosso culto é para Ele, até a nossa forma de se achegar a Deus é diferente. A gente não se achega a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, se sentindo o cristão, o crente, até porque a Bíblia fala que todos pecaram. A Bíblia fala que não existe um justo sequer na terra. Todos nós somos carentes da graça de Deus. E o salmista, ele, em todo o salmo, ele vai nos ensinar como se chegar diante de Deus. A gente precisa se chegar diante de Deus, prestando o nosso culto, reconhecendo quem nós somos e quem Deus é na nossa vida. A gente precisa entender que Deus é tudo. Sem Ele não existiria nada. Por exemplo, em João 15, versículo 5, ele vai dizer assim, João 15, versículo 5, a parte C. Ele vai dizer assim: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
Nós somos dependentes de Deus. Nós necessitamos de Deus. Em Romanos 12:1 fala, Atos capítulo 17. Vamos lá, Atos capítulo 17, versículo 28, ele diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus é tudo em nossas vidas. Sem Ele, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho isso. Você só tem porque Deus te permitiu. Porque se não fosse Deus, você não teria. Então, a gente precisa entender que Deus deve ser o centro do nosso culto. Ele é o personagem principal. É Ele que devemos adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. O culto é para Ele e não para nós. A segunda verdade que a gente vai aprender sobre o culto envolve sacrifício. Sacrifício. Gênesis 4, vamos lá, voltar lá em Gênesis. A gente vai passear pela Bíblia, até porque a escola é justamente para isso, para a gente estudar, compreender. E se você tiver alguma pergunta, você pode estar entrando em contato conosco. Nós estamos à disposição dos irmãos, dos amigos que têm nos acompanhado. E lá em Gênesis 4, 3 e 5 diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Aqui acontece o primeiro sacrifício. No Antigo Testamento, as pessoas tinham como prática oferecer um animal em sacrifício a Deus. Com o Novo Testamento, com a chegada de Jesus Cristo à Terra, que Jesus foi o nosso sacrifício maior, esse sacrifício de oferecer animais e tudo aquilo que a gente plantava acabou. Hoje, mas o sacrifício continua. E hoje o sacrifício que Deus espera de mim e de você nada mais é do que obediência. Obediência. Obediência à sua palavra. Obediência, ter uma vida centrada, voltada para Deus. Ter uma vida, como o pastor Lourenço falou na aula passada, que glorifique o nome de Deus. Esse é o nosso culto. Esse é o sacrifício que Deus espera de mim e de você. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo vai dizer assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo é um exemplo do que é oferecermos um sacrifício vivo a Deus. Ele fala que fui crucificado com Cristo.
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo diz isso, ele quer dizer que já não são as minhas vontades, o meu querer, os meus desejos. Mas a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo e que eu começo a prestar culto a esse Deus, eu então começo a mortificar a minha carne. E a partir desse momento, começo a viver uma vida que glorifica a Deus, que está centrado na sua vontade, não mais na minha. Em Romanos 12:1 vai dizer assim, Romanos 12:1: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. O que a gente vê nos nossos dias de hoje? As pessoas, parece que elas têm assim várias vidas. Vou tentar explicar melhor. Eu sou um no trabalho, eu sou um na faculdade, eu sou um em casa, eu sou outro na igreja. Não, nós não temos várias, a nossa vida ela não é dividida em repartições, nós temos uma vida só. E eu preciso ser a mesma em casa, na igreja, no trabalho, na faculdade, com os meus vizinhos, por onde eu for. Eu preciso ser uma pessoa só. E nessas áreas, assim, eu também preciso glorificar a Deus. Eu preciso ter uma vida que agrade a Deus. Este é o meu culto racional. O que nós vemos nos dias de hoje? Pessoas que passam a semana toda, vivendo de acordo com a sua vontade, fazendo aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe agrada. E chega no domingo, é como se apagasse, zerasse, limpasse toda a semana que ela teve. Então, no domingo, ela vai se dedicar ao Senhor, ela vai viver para o Senhor. Isso não é culto, até porque o nosso culto não é dominical. O nosso culto, ele não tem fim. O nosso culto, ele é constante, ele é a todo tempo e em todo lugar. Por isso que o apóstolo Paulo fala, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o sacrifício que Deus espera de mim e de você. O pastor Lourenço citou na sua aula passada, Lucas capítulo 9, 23, e que ele fala que a gente fala muito em dízimo, né, nos 10%, e em Lucas 9, 23 vai falar que o nosso dízimo ele não é 10%, ele é 100%. No Lucas 9, 23 vai dizer assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que ele quer dizer quando ele fala que o nosso dízimo não é 10% e sim 100%? Porque nós não damos dízimo apenas do financeiro. O nosso dízimo é o nosso sacrifício, é o nosso viver diário, é a nossa vida constante, é a nossa vida glorificando a Deus. Por isso que o nosso dízimo não é 10% e sim 100%. Mas Lucélia, como que você explica isso? Eu vou viver só para Deus? Não, você não precisa largar o que você faz, o seu trabalho, não. É você glorificar a Deus onde você está inserido. É você ter uma vida que glorifique a Deus. Quando a gente tem essa compreensão que Deus é o centro do nosso culto,
quando nós temos compreensão que o nosso culto ele envolve sacrifício, um sacrifício vivo, não mais de eu levar minhas ofertas, ajudar os pobres, contribuir com missões, não. Um sacrifício vivo, de eu me oferecer 100%, onde quer que eu esteja, a minha vida será para glorificar a Deus. Eu vou compreender que culto não tem nada a ver com os nossos encontros de domingo ou de quarta-feira ou nas nossas reuniões. O culto, ele independe do templo. E eu não tenho horário para prestar culto a Deus. O meu culto é constante. E quando a gente tem essa compreensão, muitas coisas caem por terra, como por exemplo, quantas vezes, principalmente nós que estamos à frente, na liderança, quantas vezes a gente vê as pessoas reclamando: ah, hoje o culto foi isso, hoje o culto foi aquilo, fulano estava assim, fulano estava assado. Porque primeiro, essa pessoa ainda não sabe o que é culto. Segundo, ela não prestou um culto. Ela simplesmente foi num ponto de encontro. Porque se ela realmente tivesse prestado um culto, ela nem sequer teria atentado para detalhes tão pequenos. E ela teria atentado sim para quão pequeno nós somos, quão dependente nós somos, que Deus é tudo em nossas vidas. Ela ia atentar para como que está a sua vida de sacrifício, como que está a sua vida diante de Deus, e não se atentaria a pormenores. E a terceira verdade que a gente aprende sobre o que é culto é vida, é algo dinâmico. Por isso que aqui fala que o nosso culto ele deve ser racional. A gente não pode sair. Quantas vezes vamos cantar? Você está cantando só porque está todo mundo cantando, mas às vezes você está longe de viver ou de fazer aquilo que o louvor está falando. O nosso culto ele precisa ser racional. Ele precisa também ter vida, sair do nosso coração. Por que que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Porque a de Abel foi feita de coração e de Caim foi feito de qualquer jeito. Tipo assim, eu já tirei a melhor parte, já entreguei, já cumpri com a minha obrigação e tá muito bom. Abel não, Abel se preocupou, se dedicou ao entregar sua oferta. Em Gênesis 1, vamos lá de novo em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 30, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí vai falando, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E ele disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E uma forma de agradecê-lo, de glorificá-lo, é tendo uma vida que agrade a Deus.
uma vida que glorifique o nome de Deus. O culto é uma prática que se manifesta na vida. Não é uma atividade, um local ou um conjunto de regras. O culto é uma vida de obediência a Deus e em adoração a Deus. Nossas reuniões dominicais não são o culto. Elas são as nossas reuniões. O culto não se resume apenas em algumas horas. O culto, ele é constante. Vira e mexe as crianças, eu sempre, quando estou trabalhando culto infantil com as nossas crianças, eu sempre procuro ensiná-las que tem um momento com os adultos e depois a gente chama as crianças, ora por elas e elas vão para um lugar reservado para elas. E eu sempre falo com elas que o culto continuou. Embora elas mudaram, mas o culto continuou. Eu sempre falo com elas que o culto não começou quando elas chegaram em casa. Chegaram na igreja, perdão. Mas o culto começou antes mesmo delas saírem de casa. E eu sempre vou trabalhando isso com as nossas crianças. E eu sempre falo que o culto também não termina quando o culto, a reunião acaba. O nosso culto é a nossa vida, é a forma como nós vivemos, é a forma como nós nos apresentamos diante de Deus. Isso é culto. O que nós fazemos aos domingos das nossas reuniões, nós vamos ver na nossa próxima aula. Lucélia, se culto não é estar no templo, então o que nós fazemos no templo, o que é? Nós vamos aprender na próxima aula. E a minha oração é que, como igreja, possamos prestar culto ao nosso Deus, que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É a gente se apresentar diante de Deus com o coração quebrantado, com o coração como Davi. Davi, eu gosto de Davi, porque Davi, ele não era perfeito, e nós também não somos e nunca seremos. Davi, foram vários erros, mas Davi, ele se humilhava, ele reconhecia, e ele voltava o seu coração para Deus. Que nós possamos estar prestando um culto agradável ao Senhor, reconhecendo que Ele é o centro, Ele é que merece ser homenageado, Ele que merece ser exaltado por tudo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá, até porque nós nem merecemos. Ele tem nos dado muito mais do que a gente merece. Então nós devemos adorá-lo, cultuá-lo, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é, reconhecendo também quem nós somos. Somos dependentes, pecadores e carecemos muito da graça de Deus. Que a nossa vida, o nosso culto, seja um sacrifício vivo, suave, agradável a Deus. Que seja um culto racional, e seja diário também, constante. Seja onde nós estivermos, a nossa vida será para glorificar a Deus. Esse é um sacrifício que Deus espera de mim e de você. A obediência. O sacrifício de não mais eu, mas Cristo viver em mim. E isso não deve ser feito com pesar, não. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, isso é natural. Isso é natural em nossas vidas. E o nosso culto, que ele seja uma vida que sirva para glorificar o nome do nosso Deus.
Que Deus possa continuar nos abençoando e que o nosso culto possa estar chegando ao Senhor como um cheiro suave. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos continuar meditando sobre se as nossas reuniões não é o culto, então o que é? Nós vamos falar na próxima aula. E enquanto isso, vamos aprendendo como ser uma igreja autêntica, dinâmica no século 21, que faz a diferença nessa geração. Deus te abençoe, até a próxima.